poderes resultam e exigem grandes responsabilidades. Isto significa que, quanto mais nós crescemos, mais responsabilidade nós carregamos. Então, por diversas vezes, nós poderíamos ter lido este contexto, ouvido pregadores pregarem sobre o mesmo, hinos, composições extraídos e inspirados nesta passagem bíblica. Mas, por diversas vezes que ouvimos esse mesmo texto, sempre tem algo de Deus novo, Aleluia. algo oculto aos nossos olhos que Deus quer nos revelar. Eu gosto muito disso. E nessa parte introdutória, eu já gosto de dizer que é uma mensagem confrontante. O que é uma mensagem confrontante? Mensagem confrontante é aquela que contraria a nossa linha de raciocínio. Mensagem confrontante é aquela que contraria a nossa ideologia. Mensagem confrontante é aquela que contraria os nossos pensamentos. Pregar esse tipo de mensagem confrontante no ambiente que nós estamos vivenciando, chamado século XXI, é um tanto como complicado, porque as pessoas acham que no reino espiritual o que tem que predominar é os nossos pensamentos, o que tem que predominar é as nossas vontades, o que tem que predominar são os nossos projetos. E não é bem assim, não é do jeito que queremos. Então, todas as vezes que um pregador prega sobre um texto confrontante, nós temos que entender o conselho que eu dou mediante a isso é: se a Bíblia te contraria, e se no decorrer da mensagem ela for te contrariando, coloque os seus pensamentos de lado e fique com a Bíblia. Absolutamente Bíblia, Bíblia e Bíblia. Aleluia. Porque se ela vai contra aquilo que eu achava que era, eu coloco as coisas que eu acho de lado e fico com a Bíblia. Se você conseguir guardar isso, absorver isso, você já ganhou pelo menos 10% dessa mensagem de hoje. Eu quero que você seja espiritual para entender, porque a partir do primeiro verso, nós estamos detectando a tão grande responsabilidade que Jesus tem de proclamar o Evangelho. A grande responsabilidade que Jesus tem de se autoproclamar, porque Jesus é o próprio Evangelho. Os Evangelhos é uma narrativa acerca das coisas que Jesus fez, uma biografia. Jesus queria proclamar o Evangelho. E neste primeiro verso, nós vemos que ele está no alto do cume do Monte das Oliveiras. É normal nós encontrarmos na Bíblia Jesus se deslocando para os montes. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, por diversas vezes são citados Jesus em cima de um monte. E quando nós ouvimos a palavra monte, o que nós lembramos é de um período de santificação, um período de separação, um período que você diz: eu vou tirar um momento com Deus, subir no monte, porque o monte é coisa boa, e gosta de subir montes. Não os montes daqui, porque os montes daqui é frio demais. Mas pelo menos os montes do Brasil, do Rio de Janeiro, é bom de subir porque lá é calor. Aqui é um tanto como complicado, mas ainda tem crente fiel que sobe ao monte até no frio. E quando nós subimos ao monte, nós subimos ao monte porque queremos falar com Deus. Nós subimos ao monte porque nós queremos ter uma intimidade maior com Deus. Quem não gosta de monte diz: o mesmo Deus que fala contigo no monte, fala contigo também dentro de casa. Mas a questão não é Deus falar contigo, é você falar com Deus. Lucas, mas eu falo com Deus dentro de casa. Fala. Lucas, eu oro e Deus me responde dentro de casa. Com certeza. Só que tem coisas que você pode fazer no monte e não pode fazer dentro de casa. Por exemplo, quando eu vou para o monte, eu grito. Eu clamo bem alto, eu adoro bem alto. E se eu fizer isso dentro de casa, os vizinhos vão ligar para a polícia dizendo que eu estou doido. Então, no monte, nós temos um nível de separação maior. Só que nesse contexto, exclusivamente nesse contexto,
Jesus não estava no monte apenas para orar. Jesus não estava no monte apenas para clamar. Jesus não estava no monte apenas para ter uma intimidade maior com Deus. Jesus aqui está estrategicamente usando o monte como o altar das suas pregações. Jesus está usando o monte como o altar das suas pregações. Por quê? Porque nós conhecemos a Bíblia e vemos que uma grande multidão acompanha Jesus todos os dias. Não é uma multidão, é uma grande multidão. Os próprios evangelistas fazem questão de dizer que era uma grande multidão. Você nota que, segundo alguns historiadores, de 30 a 15 mil pessoas acompanhavam Jesus todos os dias. Imagine só 30 mil pessoas acompanhando alguém durante todos os dias. Jesus, em 3 anos e meio de ministério, ele pregou para mais de 2,5 milhões de pessoas. E a pergunta que não quer calar é: aonde comportar tanta gente? Aonde colocar 30 mil pessoas em um ambiente para que Jesus venha pregar? Um templo não comporta 30 mil pessoas. Nas sinagogas não comportam 30 mil pessoas. Dentro de casa não comporta 30 mil pessoas. Jesus, sabendo disso, ele se desloca para os montes e a multidão vai atrás dele. E quando Jesus está no cume do monte pregando, o ar em movimento, que se chama vento, transmite as palavras de Jesus para toda a multidão. E isso dava direito que aquele que está no pé do monte ouviu Jesus pregar em cima do monte. Você grita em cima do monte, grita para você ver se as pessoas não vão te ouvir lá embaixo. Porque o monte, a brisa suave, que é o vento, o ar em movimento, transmite as palavras de Jesus e isso dá direito a todos ouvirem o que Jesus está pregando. Jesus usa o monte como um altar para as suas pregações. Só que o interessante, um questionamento que eu faço no decorrer do texto, e é bom você interpretar a Bíblia, questionando o texto, para que você obtenha respostas, para que você compreenda mais a Bíblia. Eu me questiono, e nos meus questionamentos eu me pergunto o porquê a multidão só quer ir atrás de Jesus. O verso de número 2 diz: e pela manhã cedo tornou para o templo. Escute isso. A multidão está com Jesus em cima do monte. Mas de manhã cedo, Jesus resolve sair do monte e ir para dentro do templo. Dentro do templo, a mesma multidão que o acompanha no monte, o acompanha também dentro do templo. Isso aqui é formidável, porque a partir da parte B do verso de número 2, você vê escrito assim: todo o povo vinha ter com ele. E todo o povo vinha ter com ele está trazendo um sinônimo de totalidade. Todos. Ou seja, quem está com Jesus em cima do monte, o acompanha também dentro do templo. Só que a pergunta que não quer calar diante disso é: não era somente Jesus que pregava. Não era somente Jesus conhecedor da Bíblia. Jesus não era o único profeta daquela época. Existiam doutores da lei. Existiam palestrantes. Existiam eruditos profetas. Existiam sacerdotes que poderiam pregar para tanta gente. Mas o texto está dizendo: todo o povo vinha ter com ele. A multidão está dizendo: eu não quero outra pessoa, eu quero Jesus. Eu não quero ouvir um outro pregar. Aleluia! Mas se isso acontece, tem um porquê. E por que a multidão só quer acompanhar Jesus e não quer acompanhar outros pregadores daquela mesma atualidade? É porque Jesus tem algumas características no seu ministério que vale a pena eu transmiti-las para vocês nesta noite, para que vocês entendam a revelação de Deus nesse momento. Jesus, quando pregava, ele pregava de uma forma tão simples, mas tão simples, que até as crianças entendiam que Jesus pregava. Jesus pregava tão simples, mas tão simples, que até as crianças entendiam que ele pregava. Aonde você compreende e observa isso na Bíblia? Na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes,
A Bíblia diz que foi um jovem, um mancebo ou uma criança, conforme for a sua tradução, que se levanta e diz: Senhor, o que eu tenho em minhas mãos são 5 pães e 2 peixinhos. Isso significa que até as crianças entendiam o que Jesus pregava. Por quê? Porque ele é simples. Aleluia. E na simplicidade do homem, ele vai longe. Eu não preciso me achar, eu não preciso achar que eu sou melhor do que alguém, que eu posso mais do que alguém. Na simplicidade, Deus vai te levar em lugares grandes. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa que eu admiro na pessoa é a sua simplicidade. Maravilha. Simplicidade me conquista, e Jesus tinha isso de sobra. Só que não é somente a simplicidade que fazia com que todos acompanhassem Jesus. É que Jesus, ele nunca se preocupou em impactar a vida de ninguém. Eu vou repetir, Jesus nunca se preocupou em impactar a vida de ninguém. E se tem uma coisa que a minha geração precisa entender, é que nós não assumimos um público, um altar, assumimos um microfone para impactar os ouvintes. Porque o impacto é bom, vamos falar a verdade. O impacto é bom, porque o impacto, você levanta as mãos e dá glória, você pula da cadeia, você dá risada, você chora. Só que as pessoas não podem viver apenas de impacto, porque todo impacto tem uma problemática. E a problemática do impacto é que ela tem prazo de validade. Pessoas impactadas são pessoas inconstantes. São pessoas que você pode contar com ela uma semana, um mês, um ano, mas depois não pode contar mais, porque impacto tem prazo de validade. Tem muita gente que não entende essa verdade no mundo espiritual, irmão. Está na igreja hoje crente, fervoroso, hoje ora, hoje canta, hoje clama, hoje prega, hoje adora, hoje glorifica. Mas daqui a algum tempo você vai ver que aquele impacto teve o prazo de validade vencido. E quando vence, esse crente não quer mais ir para a igreja, não quer mais ir para o culto, acha que Deus não existe mais. Aí passa-se um tempo depois, você vê ele voltando para Jesus de novo, e daqui a um tempo ele sai da igreja de novo e vive uma vida lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. E nós temos que entender um dos ensinamentos que o apóstolo Paulo pregou para a igreja por diversas vezes: sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes. A sua constância é uma raiz que você cria. Eu fico constante porque eu estou criando raiz. E quanto mais a minha raiz descer, mais forte eu sou, mais imbatível eu sou, mais poder de Deus eu obtenho. Isso aqui é formidável. E por que Jesus não se preocupou em impactar ninguém? Porque Jesus não quer ninguém momentaneamente. Aleluia. Jesus não te quer só no culto. Jesus não te quer só no dia de vir para a igreja. Jesus não te quer só na época de um congresso, de uma vigília, de uma campanha. Deus quer você todos os dias. E qual é então a característica peculiar do ministério de Jesus que faz com que a multidão vá atrás dele? Se chama transformação. Eu vou repetir, todas as vezes que Jesus pregava, não pregava para impactar, pregava para transformar quem estava me ouvindo. E se tem uma coisa que dura para sempre, é transformação. Jesus tem o poder de transformar o ser humano. E aonde eu observo isso nesse contexto, porque eu sou categórico, sou ético e não posso fugir desse contexto. E nesse contexto mesmo, Jesus lança uma palavra transformadora para essa mulher que foi pega em adultério. Vamos lá, no final disso tudo, Jesus olha para a mulher e questiona: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela se levanta e diz: Senhor, ninguém me condenou. Pois bem, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Vá em paz. Vá em paz, mas não continua do mesmo jeito. Vá em paz, mas não continua com o mesmo pecado. Vá em paz, mas troque a postura, porque no final Jesus diz: vá em paz,
E não peques, e não peques. Isso aqui é transformação. Porque quem se encontra com Jesus é transformado, irmão. Quem se encontra com Jesus não tem a mesma mentalidade medíocre que tinha lá no mundo. Quem se encontra com Jesus pode ser novo, mas com uma mente madura, porque se encontrou com Jesus. E quem se encontra com Jesus é transformado. Transformado. Você não observou, você não deu glória, você não glorificou, você também não levantou as suas mãos, porque você talvez não compreendeu da forma que deveria compreender. Mas eu sou insuciso daquilo que eu tenho que pregar, e eu gosto de simplificar o máximo possível para que você compreenda. E vamos entender corretamente, entender a revelação de Deus. Transformação não tem nada a ver com mudança. Nós não podemos confundir transformação com mudança. Diga comigo, transformação. Diga, transformação é uma coisa. Diga, mudança é outra totalmente diferente. O que é mudar? Mudar significa tirar de um lugar e colocar no outro. Eu pego esse telefone, esse telemóvel, como vocês dizem aqui, né? Porque lá no Brasil é celular. Mas você pega o seu telemóvel do lado direito e coloca agora para o lado esquerdo. Eu fiz o que com ele? Mudei. Mas ele continua sendo o mesmo telemóvel. Não mudou nada. Tem gente que não entende isso. As pessoas estão preocupadas tanto por mudar e esquecem de ser transformados. Mudou de quê? Mudou de continente. Mudou de quê? Mudou de nação. Mudou de quê? Mudou de cidade. Mudou de quê? Mudou de roupa, mudou de vestimenta, mudou de maquiagem, mudou de dialeto, mas por dentro continua sendo o mesmo. E o propósito de Deus não é mudar você, tirar do mundo e colocar dentro da igreja. Isso é fácil. Isso qualquer um pode fazer. Se você disser que se você vier para o culto você vai receber R$1 milhão ou R$1 milhão, vai ter gente que vai sair do mundo e vai vir para a igreja. É fácil você mudar alguém. O difícil é transformar. Para simplificar mais um pouquinho, é como se você chegar na época de Natal e Réveillon do seu marido e dizer assim: amor, vamos pintar a casa, porque está chegando a época do Natal, a época do Réveillon. E vamos dar um outro ambiente para a nossa casa. E o seu marido olha para você e diz assim: eu posso até pintar, mas antes de pintar, eu tenho que resolver os problemas de infiltração. Mas ela vai dizer assim: mas amor, se você tentar resolver o problema de infiltração, vai demorar muito. Passa uma tinta que vai resolver o problema. Será que vai resolver o problema mesmo? Não, vai resolver o problema momentaneamente. Mas daqui a 1, 2, 3 meses, o mesmo problema vai voltar. Deus está dizendo: não adianta você maquiar aquilo que precisa ser transformado. Porque isso aqui é sério demais. Isso aqui é tão sério que o próprio Hernandes Dias Lopes se levantou em um dos seus livros e escreveu assim: a igreja não precisa de maquiagem. Eu vou repetir porque está no livro do Hernandes Dias Lopes. A igreja não precisa de maquiagem. A igreja precisa de cirurgia. Eu vou repetir para você agora, porque você não falou, você não glorificou, você não exaltou, mas eu vou repetir para que você entenda. A igreja não precisa de maquiagem. A igreja precisa de cirurgia. Só esse fundo musical aí. A igreja não precisa de maquiagem. A igreja precisa de cirurgia. Sabe por quê? Porque a maquiagem não tem o poder de tirar a doença de ninguém. E eu posso dizer uma verdade hoje: a igreja está doente. A igreja está doente. Você pode observar o que eu estou dizendo. As pessoas não esquecem dos seus problemas, as pessoas não esquecem das suas provas, mas esquecem de Deus, porque a igreja está doente. Então eu vou repetir: a igreja não precisa de maquiagem. A igreja precisa de cirurgia. Sabe por quê? Porque tem câncer dentro da igreja. Meu Deus! Tem vírus do HIV dentro da igreja. Tem viroses dentro da igreja. Tem epidemias dentro da igreja. E sabe o que a igreja quer fazer diante de tudo isso? Se maquiar. Se maquiar. Me dá um pouquinho de batom, porque eu quero me maquiar.
Eu quero me maquiar. Por quê? Porque a maquiagem esconde a podridão. Só que dentro, aquilo que está dentro é mais precioso e mais primordial do que aquilo que está lá fora. E Deus está dizendo: eu não quero apenas mudar você, eu quero te transformar. Porque transformação é por dentro. Por transformação o homem não enxerga. Porque transformação é visível. Mas uma igreja transformada por dentro, por fora, ela também remete à transformação que está dentro. Deus está dizendo: as pessoas vão olhar para você com outros olhos. Porque Deus nesta noite não quer apenas mudar você, Ele quer te transformar por completo. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Se fosse você, adorava a Deus mais alto. Porque se tem um barulho que o diabo não gosta de ouvir, é o barulho de glória a Deus e aleluia. Se ele não gosta de ouvir, deixa ele passar mal nesta noite e abre a sua boca aí, só para liberar o glória a Deus nesta noite. Glória a Deus. Maquiagem não resolve problema. Maquiagem não resolve doenças. O que resolve é uma cirurgia. Eu quero que você libere essa profecia para quem está do seu lado. Diga para ela assim: Deus. Não grita, diga: Deus vai fazer uma cirurgia. E vai começar por você agora. Diga: vai começar por você. Vai começar pela tua casa. Vai começar pelo teu casamento. Vai começar pelos teus filhos. Quem recebe essa profecia? Quem recebe essa profecia? Quem recebe essa profecia? Levanta a direita, levanta a esquerda e recebe essa glória que eu estou sentindo aqui. Porque tem poder de Deus para ser liberado para você agora. A multidão está dizendo: vamos atrás de Jesus. Porque realmente Ele pode nos transformar. Só que agora acontece num texto, uma das lições mais lindas de toda a Bíblia. Um dos textos mais fascinantes de toda a Bíblia. Por quê? Porque agora nós observamos um deslocamento de ambiente. Jesus, ele se desloca do cume do Monte das Oliveiras e vai para dentro do templo. Essa questão de ambiente, eu não quero frisar dela, mas é válido pincelar. Por quê? Porque as pessoas hoje estão dando muita desculpa pelo ambiente que está vivenciando. E elas dizem: eu peco porque todos em minha volta também pecam. Meu Deus. As pessoas dizem: eu não adoro porque todos que estão em minha volta também não adoram. Meu Deus! Eu não sou crente fiel porque todos que estão em minha volta também são crentes infiéis. Só que nós temos que entender uma verdade no mundo espiritual. E que verdade é essa? O ambiente que nós estamos não tem o poder de influenciar as decisões de quem tem o caráter de Cristo. O ambiente não tem o poder de influenciar as decisões de quem tem o caráter de Cristo. Isso é tão verdade que a própria Bíblia me ensina isso. Aonde está na Bíblia isso? A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus venceu num ambiente chamado deserto. Diga comigo: Jesus. Diga alto: Jesus. Venceu no deserto. No deserto. É impossível alguém vencer no deserto. Jesus venceu. É impossível alguém frutificar no deserto. Jesus venceu. De contrapartida, Adão pecou num ambiente chamado paraíso. É impossível alguém pecar no paraíso, mas Adão pecou. Isso significa que o ambiente que eu estou não tem o poder de influenciar nas minhas decisões. Eu estou no deserto, mas eu ainda tenho caráter. Eu estou no vale, mas eu ainda tenho um Deus. Eu estou na prova, mas Deus continua do meu lado. Eu estou no deserto, mas Ele não me abandonou por um minuto sequer. Deus está dizendo: você pode estar num ambiente frio, mas o fogo do Espírito está dentro de você. Você pode estar num ambiente que ninguém quer adorar, mas com você é diferente, você adora. Você pode estar num ambiente que as pessoas não querem nada com Deus, mas com você é diferente, você quer um relacionamento com Deus. Será que você vai receber isso nesta noite? Porque
ambiente pode estar indo contra a vontade de Deus, mas você é diferente. Você vai na contramão do mundo e vai aonde Deus quer que você vá. Você pode dar glória para Deus. Só que é forte demais. Porque eu estou num ambiente favorável, mas o Deus que eu sirvo é dono de todos os ambientes. Então, mesmo Deus, que é na Europa, que é em Portugal, também é no Brasil, o ambiente que eu estou não tem o poder de influenciar nas minhas decisões. Isso é tão verdade que Jesus troca de ambiente, sai do monte, vai para o templo. Só que dentro do templo, você tem que observar que acontece a grande problemática desse texto. E qual é? Jesus, diante do templo, vendo a multidão se formando à sua volta, ele resolve pregar. Por que pregar? Porque a multidão quer ouvir Jesus pregar. Jesus transforma. E se Jesus transforma, vamos atrás de Jesus dentro do templo e vamos pedir para ele pregar. Jesus agora está pregando dentro do templo, no pátio do templo. Só que o texto toma uma proporção e nos ensina que, mediante a pregação de Jesus agora, ele é interrompido por escribas e fariseus. Escute isso, porque isso aqui é sério demais. Quando Jesus está no auge da sua pregação, no pátio do templo, ele é interrompido por escribas e fariseus. E por que interrompem Jesus? Para mostrar para Jesus uma mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando. Uma mulher que foi pega no próprio flagrante, cometendo um pecado chamado adultério. Mediante isso, eles resolvem fazer um questionamento dizendo: Rabi, mestre, esta mulher que tu estás revendo, ela foi apanhada em adultério. E segundo a lei de Moisés, que lei é essa? Nós estamos falando da Torá. Nós estamos falando dos 613 mandamentos que Deus deu a Moisés para o povo de Israel. Nós estamos falando do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segundo essa lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada até a morte. Grita: morte! Essa mulher tinha que ser apedrejada até a morte, segundo a própria lei. Porque quem contraria a lei de Moisés é apedrejado até a morte, a penalidade. Não tem como ninguém revogar o que está escrito na lei. Se é lei, eu tenho que obedecer. Se é lei, eu tenho que procurar fazer o que a lei me manda fazer. E aquilo que ela me proíbe, eu não posso fazer. É lei. Só que mediante isso, você vai observar que mesmo eles, cobertos de razão, usando a própria lei, eles fazem questão de questionar a Jesus, dizendo: Senhor, a lei está dizendo, a lei está mandando nós matá-la até a morte, nós apedrejá-las até a morte. Só que o que tu dizes a respeito desta mulher? Ou seja, devemos ou não apedrejá-la? Devemos ou não acabar com a vida dela? Devemos ou não lançar a pedra sobre ela? Só que isso aqui é uma pergunta capciosa, porque você vai observar a partir do verso de número 6, isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Isso significa que eles não perguntam a Jesus somente para saber a sua resposta. Eles perguntam a Jesus, fazem esse questionamento, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Isso significa que naquele momento eles queriam que Jesus tivesse se levantado e dito: não podem apedrejá-la. Qual é a vontade dos escribas e fariseus? Que Jesus tivesse se levantado e dito: não podem apedrejá-la. Porque se Jesus diz isso, eles têm uma acusação contra Jesus. Eles se levantariam e diriam: Jesus foi contra a lei de Moisés. Se ele foi contra a lei de Moisés, ele também tem que ser apedrejado até a morte. Isso aqui é formidável. Porque Jesus não se levanta e diz: não podem apedrejar.
Jesus não diz: vocês não podem apedrejá-la, porque foi o próprio Cristo que disse. Eu não vim para abominar a lei. Eu não vim para neutralizar a lei. Eu vim para cumprir. Jesus aqui está sendo ético, ele não está quebrando o princípio. Jesus não está quebrando a autoridade. Tem uma coisa que a minha geração precisa aprender: é respeitar as autoridades. E tem uma coisa que a nossa geração precisa aprender: é não quebrar. Jesus não quebra o princípio da lei. Jesus não pode dar a proteção porque ele quer que ela seja morta. Porque eu quero que você já levei. Não. De igual forma, Jesus também não poderia ter se levantado e dito: pode apedrejá-la. Jesus não poderia ter se levantado e dito: pode apedrejá-la. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de animal. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de algo material. Nós estamos falando de um ser humano. Mas a autoridade vai dizer assim: mas esse ser humano, Lucas, pecou. Esse ser humano contrariou a lei do Evangelho. Esse ser humano foi contra os princípios bíblicos. Só que para Jesus, o ser humano que peca, para Jesus ainda tem um valor incondicional. Você não entendeu? A Bíblia diz que o amor de Deus tem um nome. E o nome do amor de Deus é ágape. E o amor ágape é o amor incondicional. Estava no adultério, estava, mas Jesus ainda amava incondicionalmente. Ela tinha pecado, tinha, mas Jesus ainda amava incondicionalmente. Eu já vi pessoas assumindo um microfone, pegando um microfone, para dizer assim: quem peca não presta para pregar, quem peca não presta para cantar, quem peca não presta para estar no nosso meio. Isso é mentira. Nós temos que entender uma verdade no mundo espiritual. E que verdade é essa? Que o imprestável na mão de Deus presta para muita coisa. Eu vou repetir porque você não deu glória, você não glorificou, você não levantou as suas mãos, mas eu vou repetir: o imprestável na mão de Deus presta para muita coisa. Para muita coisa. Para muita coisa. Porque a característica de Jesus, uma das coisas mais lindas que eu vejo de Jesus, é que Jesus ama valorizar aquilo que não vale nada. Eu vou repetir: Jesus ama valorizar aquilo que não vale nada. Isso significa que Jesus te valorizou quando ninguém te valorizava. Porque olha, as pessoas olhavam para você e diziam assim: não tem mais jeito para ela não. No vício, como que vai sair dessa situação? Na prostituição, como vai sair dessa vida? Só que Jesus ama valorizar aquilo que não vale nada. Como a glória seja dada a Deus. Isto significa, irmão, que Jesus me valorizou, que Jesus te valorizou. E se Ele nos valorizou, ninguém pode tirar o nosso valor. Quem é o diabo para desvalorizar aquele que Deus valorizou? O diabo não tem o poder de desvalorizar ninguém, porque este alguém foi valorizado pelo próprio Cristo. E se Jesus valorizou, é porque tem valor, porque presta para muita coisa. Porque você só não presta se você estiver lá no mundo, mas na mão de Deus, é imprestável, presta para muita coisa, presta para muita coisa, presta para muita coisa. Se eu fosse você, abria a boca mais alto para orar por Deus. Isso aqui é bom demais, irmão. Só que vai ter gente que vai se levantar e vai dizer assim: mas Lucas, me explica mais um pouquinho porque eu não estou entendendo. Eu não peco, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não tenho vício nenhum. Só que no reino espiritual ninguém é salvo por suas obras. Porque se alguém fosse salvo por suas obras, seria por mérito próprio. Se tem uma coisa dentro da igreja que não existe, é mérito próprio. Você não está aqui por mérito próprio.
Você não prega por mérito próprio. Você não é pastor por mérito próprio. Mas eu tenho um grau de escolaridade elevado. Eu tenho uma conta bancária gorda. Eu sei falar em público. Só que tudo isso é dom. E dom não salva. Dom não liberta. Dom não faz nada. Só pode ser um instrumento para a obra. Só que Deus está dizendo uma outra coisa. Você tem que entender uma verdade. Que verdade é essa? Deus nos valorizou quando ninguém nos valorizava. Isso significa que todos nós que aqui estamos dentro de uma dispensação bíblica. E nós vemos que pela Bíblia existem 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Todos nós aqui, escute isso, estamos enquadrados na 6ª dispensação bíblica, que se chama graça. E a palavra graça no original significa o favor imerecido. Você não deu glória, você não adorou, você não levantou as suas mãos. Mas o que eu estou dizendo, que ninguém está aqui por mérito próprio. Você está aqui pela graça. Você prega pela graça. Você canta pela graça. Você tem um casamento abençoado pela graça. Você tem uma família abençoada pela graça. Você é cheio do Espírito Santo também pela graça. Isso aqui é formidável, porque a Bíblia diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. A graça, a graça, bendita seja a graça do nosso Deus, que nos resgatou do mundo, da droga, da cocaína, da prostituição, e nos deu um banho pelo sangue do Cordeiro, e nos colocou aqui só para adorar. Vou fazer uma pergunta para que você entenda. E responda se você puder. Aonde você estaria numa hora como essa se Jesus não tivesse te libertado? Eu vou repetir porque você tem que gravar isso. Eu vou te perguntar mais uma vez. Aonde você estaria numa hora como essa se Jesus não tivesse te libertado? Orar de Deus, as coisas dentro desta igreja. Você está esperando o que para adorar a Deus? Era para você estar na porta de uma barraca, era para você estar dentro de uma boca de fogo, mas a glória de Deus foi aonde você estava, te pegou e colocou você aqui. Você pode levantar as mãos para adorar. Você estava trancafiado pelo diabo. Você estava algemado pelo diabo. Mas Jesus foi lá e te pegou. Ninguém queria ir onde você estava. Você já estava esquecido. Já tinha lançado uma sentença, e a sentença era: não tem mais como sair dessa situação. Mas este ponto final que o diabo colocou, veio o Espírito Santo logo em seguida e colocou uma vírgula debaixo desse ponto. E quando ele coloca esta vírgula, ele está dizendo: a história não acabou ainda, vai continuar, vai continuar, vai continuar. Leva isso para dentro da tua casa. A história não acabou ainda, vai continuar. Vai continuar. Para o teu casamento, para a tua casa, para os teus filhos, a história não acabou ainda. Vai continuar. Vai continuar. Recebe essa profecia nesta noite, porque a mesma graça que te envolveu vai envolver o teu marido, a tua esposa, os teus filhos.
Jesus, receba esta glória! Eu quero pregar, mas tem algo de Deus aqui para ser liberado. E eu não sou maluco para impedir o que Deus quer fazer. Deus pode se sentir à vontade nesta noite, porque a casa é tua, a igreja é tua, são os teus servos. E se isso é verdade, começa a renovar esta noite. Sinta-se à vontade agora, Espírito Santo. Vai, 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 vai. Receba poder, receba glória, receba unção. Pega esta glória. Receber essa presença de Deus agora. Só entende esse tipo de mensagem e sabe a importância que é ser cheio da graça de Deus. Porque tem pessoas que, se Jesus não tivesse libertado, nem vivos estariam numa hora como essa. Eu sou o primeiro. Nem vivo eu estaria se Jesus não tivesse me libertado. Jesus não diz que não e também não diz que sim. O que Jesus quer fazer então? A Bíblia diz que, inclinando-se Jesus, escrevendo com o dedo na terra, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro agora, levante-se e apedreje essa mulher até a morte. Isso aqui não é apenas uma frase, é uma revelação de Deus. Jesus está dizendo: vocês também pecam. Vocês também estão enquadrados no mesmo segmento chamado pecado. E alguém vai dizer assim: mas Lucas, o pecado dessa mulher foi adultério. Será que os fariseus também adulteravam? Será que os fariseus também estavam na mesma situação? Por que isso? O que aconteceu com isso? Jesus está dizendo: vocês também pecam. E no reino espiritual não existe pecadinho e pecadão. Você tem que entender essa verdade. No reino espiritual não existe pecadinho e pecadão. Para Deus é pecado. O que difere não é o pecado, o que difere é as consequências. Existem pecados que te levam para um tipo de consequência. Existe um outro tipo de pecado que te leva para uma outra consequência. No reino espiritual, tudo é pecado. Jesus está dizendo: vocês também pecam. E se vocês pecam, vocês não podem acusá-la. Vocês não podem pelejá-la. Vocês não podem acabar com ela. Vocês também pecam. Só que agora, eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Se coloque de pé nesse momento. Se coloque de pé nesse momento. Porque tem algo de Deus aqui ainda. Se coloque de pé agora. Se coloque de pé agora. Isso. Isso. Glória a Deus. Aquele que dentre vós que está sem pecado, levante agora e apedreje essa mulher até a morte. Aquele que dentre vós que estiver sem pecado, levante-se agora e apedreje essa mulher até a morte. A Bíblia diz então que
todos foram embora. Todos foram embora. Não sobrou ninguém. Todos jogaram as pedras e foram embora. Só que nesse momento, a Bíblia diz que, e ouvindo isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu vi uma profecia de Deus para você agora. Quem acredita que Deus tem o poder de resolver todos os nossos problemas? Diga amém. Amém. Eu vou repetir porque isso é muito fraco. Não. Quem acredita que Deus tem o poder de resolver todos os nossos problemas? Diga amém. Amém. Só que aqui tem um princípio. Todos foram embora. Mas a Bíblia diz, foram um a um. A começar pelos maiores até os menores. Jesus está dizendo, quando eu decido resolver o problema de alguém, eu não sou como ser humano. E o ser humano, quando quer resolver os problemas, ele começa pelos mais fáceis. Os mais fáceis eu resolvo primeiro. Os mais difíceis eu resolvo por último. Só que com Deus é diferente. Quando Deus diz, eu vou resolver todos os teus problemas, não é tudo imediatamente de uma hora para outra. Não é tudo imediatamente de uma hora para outra. Quando Jesus resolve resolver os nossos problemas, Ele diz, eu vou começar um por um. Um por um. Um por um. Só que eu não começo como você começa, dos mais fáceis até os mais difíceis. Eu sou Deus. E para mim não existe grandes problemas. Aleluia. E para eu te provar que não existe grandes problemas para mim, eu começo a resolver os teus problemas do maior até o menor. Glória a Deus. Do maior até o menor. Do maior até o menor. Você não percebeu isso, não? Deus está dizendo, eu vou começar a resolver os teus problemas. Mas vai começar pelos maiores até os menores. Mas ninguém vai ficar de pé para contar a história. Nenhum. Eu estou dizendo, vai ser um a um, mas eu começo pelos maiores. Pensa agora no maior problema que tem te afligido. Meu Deus. Na maior decepção que você tem enfrentado. Jesus amado. Pensou? Deus está dizendo, é por aí que eu vou começar. Do maior até o menor. Do maior até o menor. Nenhum vai ficar de pé para contar a história. Nenhum vai ficar de pé para contar a história. Isso é verdade. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos.